meninos, olá meninas de todos os tamanhos e todas as idades. Eu quero dar o meu olá para as meninas e eu quero dar o meu olá para os meninos. Deus abençoe você que está ligadinho com a gente neste momento e juntos nós vamos celebrar e adorar ao nosso Deus que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda a adoração. Nesse momento eu quero convidar você para falar com o Papai do Céu. Eu tenho certeza que a glória dele vai encher o lugar onde você está. A palavra de Deus diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então, se você estiver junto com seu irmãozinho, com seu papai, com a sua mamãe, com seu vovô, com a sua vovó, ou qualquer outra pessoa e estiver reunida em nome de Jesus, a presença dele está juntamente com você. Então, nesse momento, vamos fechar os nossos olhinhos e vamos falar com o Papai do Céu. Papai do Céu, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por esse momento muito especial, onde nós estamos reunidos com as nossas crianças e com as suas famílias. Ó Deus, oramos para que esta palavra que nós acabamos de dizer, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor estaria no meio deles. Eu oro para que em nome de Jesus, esta palavra venha a se materializar nesse momento. Oramos para que a Tua glória se manifeste no lugar onde estas famílias estão reunidas. Oramos para que hajam milagres, oramos para que haja cura, oramos para que haja libertação. E a Ti, ó Deus, nós clamamos para que o Senhor dê saúde a cada uma das famílias que estão reunidas conosco neste momento através da oração. Em nome de Jesus, que o Senhor estenda a Tua mão para curar, Senhor, para libertar, Senhor, esta família em nome de Jesus. Nós declaramos a bênção do Senhor sobre cada casa agora, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Gente, estamos aqui mais uma vez para contarmos uma história muito especial para você. Vocês estão vendo esse painel aqui, Heróis da Fé. Exatamente, nós falaremos a história de alguns heróis que estão aqui agora nesse painel. É isso mesmo, esse painel que conta uma história muito linda. Mas antes de eu falar de cada um desses personagens que estão aqui nesse painel, eu quero ler a Bíblia com você. Olha só, em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, que é de onde nós vamos basear a nossa história para falar sobre estes heróis da fé. Olha só o que diz em Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Eu vou repetir para você. Ora, o que é a fé? É a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Olha só que texto interessante que exatamente explica para nós o que é fé. É você esperar aquilo que você não está vendo. Por isso que Jesus fala que se nós tivermos fé, Ele diz na palavra dele que nós faríamos coisas grandiosas. E nós estamos aqui para dizer destes homens aqui e também dessa mulher aqui que está na galeria dos heróis da fé, exatamente, que foram pessoas que tiveram ações e atitudes que mudaram assim a história do seu tempo. E nós vamos começar com Abel. Lá no começo da história da humanidade, esse garotinho aqui chamado Abel, ele ofereceu o que ele tinha de melhor para Deus. Ele não ofereceu qualquer coisa, ele ofereceu ali do seu rebanho a melhor ovelha. Vamos imaginar o seguinte, hoje nós viemos à igreja todos os domingos, certo? Então vamos imaginar que no domingo ele tinha que sacrificar para Deus esta oferta. Então ele já começava desde o começo da semana, já preparar, já cuidar daquela ovelha, já dar banho naquela ovelha, de repente com um shampoo cheiroso, para que quando chegasse no domingo, aquela ovelha estivesse pronta para que ele pudesse oferecer para Deus. E assim também nós temos que fazer isso, né? Já temos que preparar o nosso coração, a nossa vida, para que nós possamos oferecê-la em louvor e adoração ao nosso Deus. Ele também fez algo muito importante, ele ofereceu um cordeiro, uma ovelha para o Senhor Deus Todo-Poderoso no seu tempo. E por isso que ele é considerado um dos heróis da fé. E daqui na sequência nós temos Noé. Aqui, né, de repente você já ouviu falar a história de Noé, inclusive saiu até um filme, desenhos, enfim, tem várias aí
ilustrações sobre Noé, tem vários filmes, desenhos, enfim, sobre esse homem chamado Noé. Por que que Noé é considerado um dos heróis da fé? Até rimou, né? Noé, um dos heróis da fé. Por quê? Porque ele trouxe à existência aquilo que não existia. Pensa que Deus olhou para ele e falou assim: Noé, olha, eu vou destruir a humanidade, então para isso eu vou pedir para que você construa uma grande embarcação, porque vai vir um dilúvio. Noé perguntou para Deus assim: Deus, dilúvio, o que é isso? Aí Deus disse o seguinte: constrói a arca que você vai saber o que é um dilúvio. Né? O dilúvio foi aquela grande chuva que inundou toda a terra. E Noé, ele é considerado um dos heróis da fé, por quê? Porque ele trouxe à existência aquilo que não existia. Para quê? Para salvar a sua família e assim continuar o propósito de Deus para a vida da humanidade. É isso mesmo, então Noé, ele foi esse homem considerado um dos heróis da fé exatamente por isso, porque ele ouviu a Deus e obedeceu a Deus naquilo que ele não conhecia. Naquele tempo eles nunca imaginavam o que era um barco, o que era uma embarcação, ainda mais colocar aí um casal de cada animal dentro de um barco. Isso parecia uma loucura, mas Noé obedeceu a Deus e pôde salvar a sua família e também trazer esperança à humanidade. E ainda seguindo aqui os heróis da fé, nós temos Abraão. Gente, Abraão recebeu uma grande promessa do Papai do Céu, que através dele, ele seria pai de uma grande nação. Só que Abraão e a sua esposa, eles tinham um problema. Eles eram já idosos e por isso não poderiam ter filhos. Mas a sua esposa, Sara, que até então se chamava Sarai, ela tinha um problema de esterilidade e não podia ter filhos. Então eram duas situações aí que eram complicadas para que esta promessa pudesse se cumprir sobre a vida de Abraão. Mas olha só, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, disse para Abraão que lhe daria um filho. É isso mesmo. E Deus, como sempre, fez um grande milagre na vida de Abraão e pôde cumprir esta promessa maravilhosa sobre a vida dele, de que ele seria o pai de uma grande nação. E olha, Deus disse uma outra coisa para Abraão que fez com que ele se tornasse um dos heróis da fé. Abraão vivia no meio da sua parentela, no meio dos seus parentes, dos seus amigos, e isso é muito bom, não é verdade? Quando a gente está no meio dos nossos parentes, do titio, do vovô, da vovó, não é mesmo? Mas olha só, Deus disse para Abraão o seguinte: sai do meio da sua parentela. Penso eu que Abraão deve ter ficado muito triste, porque ele ia sair do meio das pessoas que ele mais amava, das pessoas que o respeitavam, mas ele teve que ir para um lugar que ele nem sabia para onde ia. Mas o que fez com que ele se tornasse um dos heróis da fé foi exatamente isso, de ouvir a voz de Deus e ir para um lugar que Deus ainda mostraria para ele. Olha só que coisa linda e maravilhosa. E Abraão obedeceu essa voz poderosa, essa voz que deu ao universo um sentido, deu ao universo uma forma, porque em Gênesis 1 fala que a terra era sem forma e vazia, mas através da palavra de Deus houve existência em todas as coisas. Então esse homem chamado Abraão ouviu essa voz e obedeceu, por isso ele também é considerado como um dos heróis da fé. E assim também nós hoje, nós temos que discernir a voz que nós ouvimos. Mesmo você pequenininho, você pequenininha, você precisa discernir a voz que você ouve. Não é a voz dos youtubers da internet que você vai ouvir, não é a voz de alguns adultos. A principal voz que você tem que ouvir é a voz do papai e a voz da mamãe. E claro que também a voz de Deus, né, gente? É isso aí, mas essas são as vozes que você precisa ouvir e obedecer, que é a voz do papai, a voz da mamãe e principalmente a voz de Deus. E com certeza você também será considerado um menino e uma menina realmente exemplar. Estará na galeria dos filhos obedientes e abençoados. E a gente continuando ainda falando sobre os heróis da fé, a gente quer falar agora desse personagem chamado Moisés. Uau! Legal a história desse cara também, porque ele nasceu escravo dentro do Egito. E olha só que interessante, naquela época Faraó fez com que matassem todos os meninos da sua época, mas a mamãe
de Moisés, ela fez o seguinte, ela falou, não, eu vou esconder esse menino aqui, eu não vou deixar com que matem ele. Ele nasceu, ela escondeu, ela foi, conseguiu, graças a Deus passaram um tempo de matarem os meninos, mas mesmo assim ela ficou com medo e falou, puxa, eu preciso fazer com que esse meu filho, ele sobreviva. E olha só, gente, essa mulher chamada Joquebede, anote esse nome, Joquebede, fez o quê? Ela fez um cesto, ela colocou ali várias coisas para que não entrasse água dentro do cesto e ela teve essa coragem, gente, de colocar esse menininho tão pequenininho dentro desse cesto e colocar no rio. E esse rio, pensa, gente, será que o seu papai e sua mamãe teriam essa coragem, hein? De colocar um neném dentro de um cesto? Essa mulher chamada Joquebede teve essa coragem, colocou esse garoto dentro desse cesto, mas o seguinte, Moisés tinha uma irmãzinha mais velha, então o que ela fez? A Joquebede, olha, eu vou colocar o cesto na água, mas você, Miriam, vai olhando e vai vendo se acontecer alguma coisa. E isso que eles fizeram, Miriam ficou olhando o cesto de longe, foi olhando até que o cesto, ele parou, sabe aonde? Lá perto da casa do faraó, do palácio de faraó, só que tinha um detalhe também muito legal. Uma das filhas de faraó estava ali se banhando na beira do rio e ela viu o cestinho. Quando ela pegou o cesto e abriu, ela levou aquele susto. Por quê? Porque tinha uma criança ali dentro. Mas olha, ela teve compaixão, ela amou aquela criança, pegou e cuidou daquela criança como se fosse filho dela. E aí começa não, né? Continua a história de Moisés, só que agora não mais como escravo, mas dentro do palácio de Faraó. Então ele cresce ali, ele aprende todas as normas do Egito, enfim, ele é criado como se fosse um príncipe do Egito, porém Deus tinha um plano muito maior na vida dele. Quando ele chega a uma determinada altura, ele começa a perceber algumas coisas, ele já começa a ficar inquieto com tudo aquilo que está acontecendo. E infelizmente ele acaba matando um guarda e com isso ele sai fugido do Egito. E olha só, eu acredito que você já deve ter ouvido falar que quando ele estava fugido lá no deserto, de repente Deus fala com ele. Olha aí novamente a voz de Deus falando com o homem. Quando ele estava lá no meio do deserto, ele olhou para uma árvore e aquela árvore estava pegando fogo, mas o fogo não estava consumindo as folhas daquela árvore. E aquilo chamou muito a atenção desse homem chamado, olha só, Moisés. Moisés falou, mas o que está acontecendo, gente? A árvore está pegando fogo, mas não está consumindo, o que está acontecendo? De repente ele ouve no meio da árvore uma voz que fala com ele. E ele, naquele momento, ele tem a sua experiência com Deus. E ele é chamado de herói da fé, por quê? Porque ele também ouve a voz de Deus. Ele também obedece à voz de Deus. E a determinação de Deus para ele foi para que ele voltasse lá para o Egito para libertar o povo de Israel. E ele volta até o Egito. E ele obedece à voz de Deus, Deus é com ele, Deus faz sinais grandiosíssimos através de Moisés. Um dos primeiros sinais para que Deus mostrasse que estaria com ele foi que quando ele pega um cajado, ele joga no chão, vira uma cobra, e assim as outras coisas foram acontecendo. Tem as 10 pragas, enfim, tem várias coisas que Deus prova o seu poder para manifestar o seu plano e o seu propósito. Esses são alguns dos heróis da fé que nós queremos compartilhar com você hoje. Ah, tio Gil, mas você não vai falar dos outros? O tio Gil vai falar dos outros, mas a gente vai deixar para continuar no próximo domingo. Porque eu tenho certeza que o papai e a mamãe vai ajudar você a continuar a história que o tio Gil acabou de contar. Procura o papai e a mamãe. Fala assim, papai, conta para mim a história de Abel, de Noé, de Abraão, de Moisés, e você vai se encantar com aquilo que Deus fez através desses homens. E eu tenho uma boa notícia para você, menino, uma boa notícia para você, menina. Se você também tiver fé, como nós lemos agora em Hebreus 11:1, você também vai viver aventuras incríveis com esse Deus maravilhoso que nós servimos. E nesse instante eu quero convidar você a orar e pedir para que o Papai do Céu realmente nos abençoe e faça com que nós aprendamos a ouvir a sua voz e assim vivermos aventuras fantásticas com Ele. Vamos orar? Papai do Céu, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de ouvirmos a Tua voz. Obrigado, Papai do Céu, porque o Senhor nos tirou de um lugar ruim e nos trouxe para um lugar maravilhoso que é a Tua presença. Neste momento eu oro por cada menino, cada menina, papai e mamãe que está conosco nesse momento,
pedindo para que o Senhor gere no coração de cada um deles a fé que vence o mundo, a fé que vem do Senhor. Assim como o Senhor usou esses homens e fizeram com que eles se tornassem os heróis da fé, que assim também, ó Pai, esta geração que nos ouve também seja levantada com heróis da fé, homens e mulheres que creem no nome do Senhor e façam a diferença nesse tempo em nome de Jesus, que sejam meninos e meninas que ouçam a tua voz e manifeste o teu propósito nesta geração. É no nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém, amém e amém. Amém, gente? Então, olha, Deus abençoe você grandemente em nome de Jesus. E no próximo domingo a gente vai continuar e nós vamos fechar aqui a roleta dos heróis da fé. Deus abençoe você. Tchau, tchau.